Olá, contadores! Sejam muito bem-vindos a mais um super episódio do Vira Folha. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está na boca de todo mundo, mas que ainda poucos contadores estão sabendo transformar esse assunto em estratégias e também oportunidades reais, que é a reforma tributária. Porque sim, a reforma tributária já chegou e ela vem com novas regras, vem com novos desafios e também muitas oportunidades para as empresas de contabilidade e também, claro, para os clientes dessas empresas de contabilidade. E para aprofundar esse tema, eu tenho aqui comigo o Kleber Santos, ele que é consultor tributarista, sócio da Net Fiscal. Ele tem uma vasta experiência em relação à reforma tributária, com a empresa, com os clientes, e está aqui para conversar com a gente do ponto de vista estratégico, de negócio, como a reforma tributária pode trazer grandes oportunidades para os contadores. Seja muito bem-vindo, Kleber. Obrigado, Fabiano. Prazer estar com você nessa agenda. Obrigado. Espero, nesse espaço de tempo, poder oferecer aos colegas que aqui nos acompanham algumas informações substanciais para que possam aplicar em ordem prática. Perfeito. Então, foi ótimo você trazer isso, porque a gente realmente quer, assim, o que é que o contador tem que fazer? Né? Esse contador que ainda não entendeu que a reforma tributária já faz parte do momento, já é uma realidade. É claro que ele vai precisar, agora não é mais se antecipar, agora é correr contra o tempo, porque já faz parte do dia a dia da gente, o nosso cliente está esperando e a nossa empresa de contabilidade precisa se preparar para isso, né? Então, eu queria saber o seguinte, como você considera, ou qual a estratégia que você considera importante para que a gente traga essa mudança de mentalidade, para que a gente provoque as empresas de contabilidade, os contadores, e aí eu falo do ponto de vista enquanto empresário contábil e também time da empresa de contabilidade, a equipe, né, em relação a esse momento de reforma tributária. Sim. Bom, a princípio é abraçar a norma que se apresenta. Então já temos um texto legal, já temos as orientações que acabam acontecendo simultaneamente, quase todo dia temos uma informação nova. Então acho que é uma oportunidade ímpar dos profissionais da área contábil, aqueles que são os agentes diretos do dia a dia, em aproveitar essa ocasião para que de fato seja o protagonista da reforma tributária. Afinal de contas, o texto está escrito, mas já vimos algumas ações que os contadores tiveram que começar a aplicar essas questões em ordem prática. Portanto, significa que a reforma tributária sai do texto e vai para a prática, onde tivemos o início do período do ano de 26, Sim. Emissão de documento fiscal com novos campos, aderência a essas novas regras e, obviamente, que é o preparo para 2027. Talvez esse seja o ponto de reflexão, onde, por enquanto, embora usem essa palavra período teste, há algumas controvérsias que, eventualmente, esses contribuintes que preencherem esses documentos fiscais de forma errônea sofrerem penalidades. Portanto, significa que essa palavra faz teste, a ver se de fato isso é um teste. De toda forma, em 27, estamos caminhando para um início de um período que teremos uma boa jornada pela frente, que encerra-se em 2033, em que esse novo regime será completamente transformado em regime regular. Refiro às novas siglas IBS, CBS, inclusive o IS, Imposto Seletivo. E a verdade é que esses profissionais precisam já acompanhar e preparar essas empresas para que possam, então, iniciar em 27 em força total, sem nenhum tipo de problema a ser visto. Eu acho que talvez essa mudança é substancial pela perspectiva de como você vai apurar o novo tributo, que é uma novidade para a grande maioria. É verdade. Quando a gente fala sobre o período de teste, né, você traz aí essa controvérsia de realmente não saber se realmente é um período de teste ou se vai acontecer algumas penalidades em relação a alguns erros de preenchimento no momento. Exato. Mas vamos ser positivos e vamos acreditar que isso é um período de teste. Ainda assim, esse período de teste, você considera que ele é importante para que a gente esteja preparado para o momento em que o jogo começa, de fato, né? E aqui que a gente se provoca, tudo bem, independente de ser um período de teste onde vai haver uma penalidade ou realmente a retificação, uma notificação ou outra, é o momento da gente despertar para os contadores essa necessidade deles se posicionarem para os clientes e também internamente se prepararem para isso. A grande dificuldade, assim, é que eu estava até falando num episódio anterior sobre o dia a dia da gente, a gente ter tomado pela operação, a gente ter consumido pela operação. E aqui a gente precisa colocar
de forma muito real o que acontece dentro de uma empresa de contabilidade, que olha, é difícil, mas você tem que colocar isso como inegociável no teu dia a dia. Você concorda que essa prática ela precisa ser até uma decisão top-down dentro de uma empresa? Olha, é uma decisão de diretoria, a gente precisa estudar, colocar em prática, posicionar a empresa, e a gente precisa fazer isso de forma inegociável aqui internamente. Bom, a verdade é que a categoria de contador é intelectual, portanto, significa que, naturalmente, na medida que as coisas vão sendo atualizadas, é um predicado inegociável. Eu preciso acompanhar essas mudanças, gostando ou não, é aquilo que você se dedica na sua profissão. Então, digamos que o pilar inicial de um profissional da área tributária é saber que as mudanças vão acontecer, até porque a sociedade se transforma. E na medida que a sociedade se transforma, eu tenho que acompanhar essa evolução para, digamos, até sobreviver, seja qual for o ramo de atividade. E, sobretudo, nesse ramo que estamos discutindo, que é da contabilidade, existem várias mudanças, entre elas, esse período tecnológico que vivemos. E, a partir disso, eu preciso entender que vai mudar a forma de eu entregar o meu trabalho. Se nós voltarmos no tempo, na década de 2000, nós realizávamos trabalhos de contabilidade manuscrito. Foi isso que aconteceu. Eram os documentos de papel, se transformou digital, as declarações também, e a forma de apresentar o trabalho também foi alterada. Portanto, se isso é verdadeiro, estamos diante de uma nova realidade de entrega de trabalho. Se espera-se mais também do profissional intelectual. E como o próprio nome diz, se é intelecto, eu preciso ser um profissional que devolve aquilo, não só apenas de maneira a satisfazer quem me cobra, que é o governo, mas satisfazer talvez ou superar aquilo que o cliente gostaria. Uma análise mais aprofundada, como isso impacta o seu negócio, porque a verdade é que com o longo do tempo, o que vai ficar é a análise. E é isso que está sendo vendido para nós com a reforma tributária, a simplificação do que a gente faz hoje, para que assim possamos ganhar mais tempo e, de fato, entregar tudo aquilo que eu acho que é você que está me acompanhando queria. Um trabalho cada vez mais de qualidade. Com mais qualidade e de forma mais proativa. É um momento que é uma mudança não só de regras, mas, como a gente sempre fala, uma mudança de modelo de negócio. Completamente diferente daquilo que a gente aprendeu a vida inteira. Né? Mas você trouxe também uma comparação aqui muito bacana, que é em relação à digitalização ou a inserção da tecnologia da contabilidade digital dos anos 2000, do início dos anos 2000 para cá, né? Sim. Veja, realmente era tudo muito manufaturado nas empresas de contabilidade. E hoje a gente vê, na verdade, há muitos anos, a gente já vê um nível de tecnologia, de automação nas empresas de contabilidade que facilitaram muito, né, essa produtividade interna, os resultados, a liberação de tempo. Mas aqui, e aí para quem está assistindo a gente, eu acho que é interessantíssimo a gente comparar até com esse momento mesmo de reforma tributária, porque da mesma forma que a contabilidade digital excluiu algumas empresas de contabilidade que não se adaptaram, que não aderiram a esse novo modelo, e muitos ficaram de fora, acreditavam que isso não ia acontecer, que era impossível você colocar tanta tecnologia, substituir os papéis, fazer o cliente ser educado de uma forma mais digital. E o próprio cliente começou a exigir isso das empresas de contabilidade, e aquelas que não se adaptaram foram excluídas do mercado, né, foram engolidas pelo mercado. Hoje a gente tem uma nova realidade, uma nova transição, que é a reforma tributária. Com certeza. Então, para quem ainda está acreditando que não é o momento, que não vai acontecer, ou que dá para esperar um pouco mais, se você não se antecipar, não, mas se você não colocar isso em prática e não se preparar, né? Não se preparar, exatamente. E já coloca em prática, né, isso que a gente, como você falou, já tem texto, já tem tudo, já tem muita coisa formalizada, né? Gosta de corrida? Mais ou menos. Tudo bem. Imaginemos que você tem o desejo de participar de uma maratona. Sim. Muito provavelmente você tem uma data específica. Claro. Se você não se preparar, uma maratona, vamos colocar 20 quilômetros. Então significa que você vai ter que se preparar para que assim possa alcançar aquele objetivo. Qual é a chance de chegar no dia da prova, você preparar para correr essa quantidade, sendo que você não fez um tiro, você não correu nenhum período? Ou não seja, se preparou para isso. Se em 2026 eu ficar na inércia, não me preparar, não realizar nenhum procedimento, não estudar, nem passar perto do texto legal,
qual é a chance de eu chegar em 27 preparado, orientar meus clientes? Porque hoje a diferença da década de 2000 é que as informações eram um pouco lentas. Hoje significa que o empresário tem na palma da mão a notificação quase que instantânea. Quase em tempo real. E significa que ele pode ligar para você, contador, te questionar. Olha, a notícia X é verdadeira ou não? E eu não tenho capacidade para conseguir interpretar esses fatos. Então, eu acho que esse período que estamos aqui também vivenciando de notícias online, eu preciso me preparar da mesma forma. Perfeito, perfeito. E aí eu também tenho uma outra pergunta aqui, que sempre é uma coisa que eu trago essa pergunta porque é sempre muito questionado nas redes sociais, os contadores têm muita dificuldade com isso, porque contador tem dificuldade de cobrar por serviço adicional. E aí vem a reforma tributária com várias possibilidades, oportunidades também. E aí eu pergunto a você, já que vocês têm a Net Fiscal e é uma empresa voltada para essa questão toda tributária, o que vocês orientam em relação ao que vocês praticam no dia a dia em relação a produtos de entrada? Então, por exemplo, o que eu faço, o que eu ponho ali de estratégia como um produto em que eu consigo vender para o meu cliente toda essa questão tributária ou algo específico de tributação para que esse cliente já comece a comprar mais da minha empresa de contabilidade? Bom, a princípio, a Net Fiscal é uma escola dedicada a nutrir os profissionais para se preparar, que são os produtos de entrada. Uma vez que ele nos conhece, então nós temos a chance de orientar como ele pode lidar com quaisquer que sejam as informações da reforma tributária ou assuntos voltados à área tributária como um todo. A partir disso, conhecendo nosso trabalho, nós podemos oferecer um diagnóstico inicial. Esse diagnóstico é para que eu possa conhecer como as operações do cliente. Isso gratuitamente. Sim. A partir do momento que eu tenho um diagnóstico, que eu sei como que é o comportamento daquela empresa, eu sei a capacidade contributiva, então eu sei qual seria a condição que ela poderia também ofertar nos nossos honorários. Então, eu acho que o ticket inicial é diagnóstico para conhecer um pouco a empresa. Depois disso, você pode oferecer um trabalho de uma revisão, seja no cadastro, seja num diagnóstico para você examinar uma simulação de cálculos do próprio IBS, CBS para 27. Então, a gente trabalha muito em relação inicialmente ao diagnóstico. Perfeito. Eu acho que é a forma mais singela e honesta, porque quando você não faz isso, do meu ponto de vista, você não conhece a empresa. Então, eu não posso oferecer um trabalho diferente disso, porque eu não sei a capacidade dela, eu não sei se ela vende, eu não sei se ela presta serviço, eu não sei a quantidade, que é o volume que ela tem de documentos fiscais. E quando eu passo a ter essas informações, talvez eu seja mais direto com ela, realmente para oferecer e chegar faz sentido para ela. Faz sentido. Ou até mesmo de repente falar, bom, não, você não está no ponto ainda para que eu possa oferecer alguma coisa. Tem empresas que faturam um documento fiscal, apenas um. E talvez o que você pode fazer naquele momento são mais restrito. Então, como que eu posso oferecer alguma coisa diferente de alguém que tem ainda o início da sua carreira como empreendedor? Então, a depender de cada tipo de segmento e momento da empresa, você tem um remédio diferente. É aquilo que eu falo, exatamente. Você falou do remédio, eu ia trazer que o médico não pode fazer uma cirurgia ou orientar um medicamento se ele não conhece o paciente dele, não sabe qual é a dor, né, qual é o diagnóstico que o paciente dele tem. É o caso também da nossa empresa de contabilidade, oferecer exatamente aquilo que faz sentido para o nosso cliente. E aí a gente começa a pensar, existe algum tipo de serviço com recorrência? Ou seja, algum serviço de tributação, de análise de tributação que a gente possa oferecer para o nosso cliente de uma forma recorrente, dentro da tua visão em relação à reforma tributária? Bom, a princípio o que a gente poderia garantir é cadastro de produto. Eu conseguir acompanhar isso de uma maneira um pouco mais precisa, mas isso é um passo atrás. Na hora que você vende esse trabalho, acho que tem que estar muito bem alinhado, porque pode confundir aquele valor que ele paga na mensalidade da contabilidade. Pode entender que aquilo já está incluso. Então, acho que essa negociação, o ideal é que seja antes. Depois se torna um pouco mais difícil você convencer a pessoa que é um trabalho diferente, ele monitorar o seu cadastro de produto. Imagine, você atenda um pequeno mercado. Um pequeno mercado pode ter facilmente 6, 7, 10 mil itens. E cada item tem a sua NCM. Sim. E aí ela confere algumas particularidades. Então significa que se você tem 25 mercadinhos desse, você realmente vai conseguir entregar um trabalho nesse nível de monitoramento dos cadastros sem cobrar um valor adicional? Se passa essa reflexão. Porque o ticket você cobra normalmente para atender
a parte contábil, fiscal, departamento pessoal, são valores bem simbólicos, inclusive. Então, eu acho que esse é o ponto que nós temos que nos amadurecer. Quando começarmos a cobrar, já pensar que se você não focar na parte cadastral, a consequência é iminente. E eu acredito que, assim, veja, por exemplo, eu tenho clientes na minha empresa de contabilidade que eles têm contrato comigo em relação à nossa empresa, em relação ao departamento fiscal, departamento contábil, departamento pessoal. Até no próprio contrato da gente, a gente já menciona lá que toda a questão para contábil de legalização de abertura de filial, baixa, alteração contratual, os alvarás, tudo isso são cobranças avulsas, assim, não está dentro, não está contemplada, elas não estão contempladas no nosso contrato. Então, o nosso cliente, aí vem todo um processo também de gestão, porque o cliente contrata a gente, ele precisa ter o contrato de forma muito clara sobre o que ele está fazendo de aquisição de serviços, como também todo o processo de onboarding, a gente explicar mais uma vez para ele o que foi que ele contratou. Porque ele pode fazer um upsell, entrar com um contrato, no plano que ele contratou de repente o básico e quer ir lá para o intermediário, que é o premium, e também ele pode comprar outros produtos na nossa empresa, porque da mesma forma que o supermercado pode começar a comercializar outros produtos que hoje ele não comercializa, a nossa empresa de contabilidade também pode, isso precisa estar claro para isso, né? Então, esse cadastro mesmo de produtos a gente fez, a gente criou o produto. E quando a gente ofereceu para o cliente em relação a essa mudança dentro da empresa dele, eu confesso que a gente não teve dificuldade com isso, a gente não teve dificuldade. Talvez porque o nosso cliente já está habituado a comprar mais na nossa empresa, né? Porque eu falo do ponto de vista como empresário contábil, né? Que é um papo, é legal a gente falar sobre isso, trocar essa ideia, mas, por exemplo, eu sou contra a gente entregar mais serviços para o nosso cliente sem fazer cobranças adicionais. Com certeza. Então, bem, o que foi que eu fechei com você? Eu fechei que vou enviar 12 impostos, Simples Nacional, vou enviar 12 DAS para você. Pronto, qualquer recálculo de guia, eu vou precisar fazer essa cobrança. Você fechou no contrato que a média de quantidade de funcionários que você tem são 10 colaboradores. Você está com 20, então a gente precisa cobrar por esses outros, por esse adicional. Então, quando você vai criando essa cultura com o teu cliente, você cria o hábito de também oferecer os produtos como esses da reforma tributária para ele, concorda? Concordo, porque eu acho que até mesmo fazer uma analogia. Sim. Se você, de repente, faz um evento 100% gratuito, ele tem um peso. E as pessoas falta comprometimento. Agora, se você cobrar um valor simbólico, Verdade. as pessoas não faltam, elas vão, entendem que é melhor. Tudo que é cobrado é algo que você passa para outra pessoa que teoricamente é profissional. Tem mais percepção de valor. Tem percepção de valor. Se não cobrar isso significa que é um favor. E às vezes você está até um nível de boas intenções e quer ajudar o seu cliente, mas ele não vai ver valor nisso. Por mais que você ache que é muito relevante, eu percebo que tem pessoas que fazem diagnósticos da empresa gratuitamente, entrega como cortesia, achando que vai ganhar um excelente abraço, em que vai transformar, a pessoa pega aquele relatório, joga na mesa e não dá o valor que ele entendia. E aí eu acho que os nossos colegas se sentem frustrados, porque não foi reconhecido como ele gostaria. E no final das contas, eu acho que ser empresário é isso, é entender que você tem que ter limites, tem que ter uma boa relação com o seu cliente, mas na hora que você precisa cobrar, da forma que ele vai te cobrar, é um negócio. E como tal negócio, tem que ser rentável para todas as partes, porque ao contrário, como que você consegue entregar um trabalho adequadamente da forma que você entende que é o melhor? Não tem como você cobrar o menor preço e entregar o melhor trabalho. Então, tudo isso faz parte também da matemática, no final das contas, do seu custo fixo. Perfeito. E falando sobre essa questão de adicionais, de serviços adicionais, por exemplo, a gente sabe que, tirando ali o viés da reforma, a gente tem, por exemplo, produtos, serviços que a gente pode oferecer ao nosso cliente, como, por exemplo, o BPO financeiro. Sim. Mas aí a gente traz a reforma aqui no centro das soluções. E aí eu queria entender um pouco da tua visão em relação a essa questão do BPO financeiro em relação à reforma tributária. Quer dizer, então, que o meu cliente hoje, você acredita, na verdade, que o BPO financeiro passa a ter mais importância ainda para o cliente por conta da reforma tributária? Seguramente, pela questão que eu vejo um ambiente bem obscuro na relação com os créditos. Os créditos vão ser agora dimensionados de forma financeira. Só vai ser repassado se o fornecedor efetivamente fazer o pagamento. Bom, então estamos diante
de uma nova categoria. Pessoas que vão acompanhar de perto se de fato aqueles créditos vão ser repassados ou não. Isso passa pela conciliação bancária e a relação direta também que vão ter com essas pessoas. Isso será corrigido, mas ao que parece em notícia recente, por meio do Split Payment, mas isso só vai ser quando ele for implementado. Situação essa que foi destacada aqui em 27, sem previsão para que isso seja possível. Então, logo, essa categoria chamada BPO financeiro, que já é muito relevante, se torna ainda mais, porque alguém vai ter que acompanhar. Vai ser muito frustrante chegar à conclusão que no final de um determinado período você não tem os créditos que você estava contando com eles. Então, essa conciliação é importante para que assim as empresas possam acompanhar. E quanto mais volume que tenha, mais necessidade de controle. Perfeito. E olha que interessante isso, porque assim, veja, eu vou escolher o meu fornecedor de acordo com o regime de tributação dele, que vai gerar créditos para mim, e também de acordo com a adimplência dele. Sim. Porque eu preciso recuperar os créditos. Com o split payment isso tende a acabar, né? Essa dependência, mas até chegar lá a gente precisa considerar isso. Se você me permite, eu diria para você que temos potencial de oferecer um BPO financeiro e um BPO que nunca ninguém pensou. Compras. Porque agora, como você mesmo colocou, eu preciso fazer um histórico e uma análise de quem eu compro. Esse fornecedor é adimplente, ele não está adequado, não é comprar pelo menor preço, mas essas habilidades que tem na compra, ao que parece, pode ser um fator crucial. Exato. Então, será que de repente as empresas vão precisar de um profissional para que tenha essa habilidade, para que venha entender como e de que jeito deve ser comprado as mercadorias ou tomado serviço? Tomado, exatamente. E é aí que a gente começa a entender o quanto a empresa de contabilidade precisa se estruturar em relação a isso. Você trouxe aí como BPO de produto, achei bacana, a gente chama lá na tática de análise de fornecedores. Sim, perfeito. E aí, claro, dependendo do negócio do teu cliente, pode ser que ele não troque tanto de fornecedor, não tenha novos fornecedores todo mês e seja mais fixo ali depois que ele decida qual fornecedor que é interessante para ele tributariamente falando. Mas tem aquele tipo de empresa que os fornecedores vão sendo remanejados, novos fornecedores chegam, novos produtos chegam, e aí talvez isso a gente considere que isso pode se tornar um produto também recorrente. Tanto é verdade que o nosso trabalho que realizamos na Net Fiscal, esses últimos tempos, inclusive, muita solicitação de simulações de cálculo para 27 e 28 da reforma tributária. E um ponto que nós oferecemos esse trabalho é identificar quais são os fornecedores do Simples, porque há limitações da transferência do crédito. Então, no trabalho, nós selecionamos quem são esses fornecedores e destaco, olha, se ele não fosse do Simples, poderia oferecer um crédito estipulado de tanto de percentual. Sim. E eu ofereço para essas pessoas a possibilidade de relacionar quem são esses fornecedores, tentar negociar com eles, a fim de checar. Olha, senhor Simples, você pretende trabalhar com o regime híbrido ou você, então, o meu cliente nem vai perder esse tempo e já vai buscar novos fornecedores? Então, veja, significa que nesse tempo que nós podemos também oferecer um trabalho, além de chegar e oferecer quem são esses do Simples e quais são as suas cargas tributárias, é criar um departamento para fazer essa negociação. Perfeito. E sabe que isso também traz aqui uma outra... A gente começa a olhar para o nosso cliente e fazer com que ele perceba ainda mais valor naquilo que a gente era. Agora não é só sobre impostos também, é sobre análise, sobre consultabilidade, sobre onde você compra, quem você compra. E quando a gente falou aqui, uma das primeiras coisas que a gente conversou aqui no episódio foi em relação a essa mudança de mentalidade. Então a gente tem o Simples Nacional chegando agora em setembro, no sentido da escolha do híbrido. Como é que você vai escolher a forma com que você vai trabalhar o Simples Nacional e o contador precisa estar preparado para isso. Ele precisa analisar o cliente, a situação do cliente de forma mais personalizada para entender como ele vai orientar o cliente dele. Olha, a gente vai fazer uma opção agora em setembro, né, que vai ser necessária para 2027, e eu preciso saber de você se você quer esse serviço aqui de análise de fornecedores, de compra, de venda como o teu cliente, se é B2C, se é B2B, né? Tem que cobrar, né? Tem que cobrar, porque é adicional, certo? Uma vez que você precisa identificar qual é o regime, tem que simular os cálculos. Então, eu acho que, na minha avaliação, o contador em si, raiz, tem talvez perder um pouco a vergonha de entender que está
incomodando o cliente em cobrar um valor. Talvez ele entenda que ele faça isso muito rapidamente, já construir uma planilha automática de Excel, e ele acredita que isso é muito fácil, que a gente tem que estar muito ciente quanto a isso. Perfeito. E aí a gente traz também como ferramentas, veja, como é que você hoje acredita que a gente pode ajudar o nosso cliente em relação a ferramentas financeiras, por exemplo? A gente está falando trazendo aqui o OMIE, por exemplo, como um RP de gestão financeira. A gente precisa levar essa consciência para o nosso cliente, concorda? Toda certeza, porque isso já resolve vários problemas. Historicamente, o cliente tem desafios para que possa compartilhar a documentação. Uma vez que você tem acesso a uma plataforma dessa, você mesmo tem licenças e autorizações para poder você extrair as informações que são relevantes para que você possa fazer a contabilização. Isso resolve vários problemas, que são através de informação, tudo que o contador precisa para que possa instrumentar ali a escrita contábil, fiscal e afins. Perfeito. E também aí a gente tem mais um ponto de atenção aqui que eu acho importantíssimo trazer, que é sobre a credibilidade e a confiança do cliente em relação às nossas orientações, em relação àquilo que a gente indica. Sim. Então, no momento em que a gente indica que ele compre esse serviço ou que ele adquira esse sistema aqui, esse ERP, a gente precisa ter certeza que o sistema está atualizado em relação à reforma tributária, que ele vai confiar naquele sistema, que aquilo vai ajudá-lo na produtividade, porque afinal de contas o cliente precisa vender. Com certeza. Precisa continuar vendendo, olhar para a concorrência, entender o mercado. Agora vai precisar, junto com a contabilidade, analisar o fornecedor. Se o fornecedor não é mais interessante para o cliente, ele vai precisar procurar um outro fornecedor agora. Sim. Concorda? Concordo. Perfeito, perfeito. Cara, eu achei interessantíssimo a gente falar sobre isso, porque há uma resistência mesmo das empresas de contabilidade do ponto de vista de negócio. Sim. E trazer essa percepção também sua em relação a não só a questão tributária e as novas regras da reforma tributária, mas como também a gente pensar do ponto de vista estratégico de expansão de receita é fundamental, né? Para que a gente consiga mostrar para o contador que é também um novo momento, é um momento de novas oportunidades para ele. Não tenha dúvida, como nós usamos ali o destaque, que em 2000 passamos por isso, na década de 2000. Transição entre documento de papel, se tornou eletrônico, você trouxe também a passagem que muitos ficaram pelo caminho, algumas contabilidades. Será que estaremos diante novamente dessa ocasião? Então nós, enquanto profissionais, temos que aproveitar o momento, atender os clientes, entender que todo desafio gera oportunidade. Eu vejo isso com bons olhos, porque afinal de contas, eu acho que quem não gosta de problema, me parece que está na profissão errada, porque nós somos contratados para resolver problema. Essa é a grande realidade. Eu falo muito isso, eu digo, olha, não reclama porque o cliente está trazendo problema para você resolver. Que a gente está aqui para resolver problema e também, claro, para ser proativo e já oferecer soluções, para nos anteciparmos as situações que podem acontecer aí durante a jornada de negócio dele. Justamente, esse é o plano. Kleber, foi um grande prazer falar com você. É uma conversa muito rica mesmo. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente começa a ter uma percepção tributária, mas também de negócio da sua empresa de contabilidade. E a gente coloca uma urgência, a gente traz um senso de urgência aqui para o contador, que é necessário a gente colocar isso na prática agora, já. Que não tem mais tempo para esperar, né? Não tem. Digamos que o contador for jogar na piscina, ele precisa dar algumas braçadas, ao contrário, vai se afogar. Vai se afogar, perfeito. Grande prazer, tá? Aproveite. Muito obrigado. Em nome da OMIE, foi uma conversa maravilhosa. Prazer. E eu agradeço a nossa audiência aqui, as pessoas que estão assistindo. E trago também um insight aqui, tá? Aprendeu, mas está na hora de colocar em prática. É o momento de colocar em prática, porque senão a gente não sai do lugar. Com certeza. É um conteúdo valioso, que despertou muita consciência, mas que precisa colocar em prática internamente. Chama teus clientes para conversar, chama a tua operação para conversar, busca conhecimento mais sobre a reforma tributária do ponto de vista técnico e de gestão e coloca para frente para permanecer no mercado, na verdade até para expandir, para crescer no mercado. Não é isso? Obrigado, gente, e até a próxima. O conselho de hoje é um conselho um pouco mais emocional para você, contador, mas é um conselho do fundo do meu coração, porque eu sei que você vai precisar escutar isso em algum momento. Quando a gente está começando a nossa carreira na contabilidade, ou quando a gente está ali querendo trabalhar muito e fazer muito negócio, a gente acaba ultrapassando um pouco os nossos próprios limites.
E é um conselho que a gente não ouve muito por aí, né? Porque a gente ouve mais conselhos operacionais e coisas do tipo, mas hoje eu quero te dar um conselho de amiga do coração. Imponha limites, tanto para você mesmo quanto para os seus clientes. Isso vai fazer toda a diferença ao longo da sua vida como empresário. Fazendo a diferença na sua saúde mental, vai refletir na sua empresa também. Porque às vezes a gente quer pegar muitos negócios e trabalhar até 1h da manhã e atender cliente quando já acabou o período operacional. E assim, o fim é um burnout, meu amigo. Se você não sabe, tô aqui te avisando. Experiência própria, não tô falando da boca pra fora. Claro que a gente sempre quer dar o melhor pro nosso cliente, entregar, fazer 1000 coisas, e é ótimo que isso seja feito dentro do horário de trabalho, dentro do seu expediente. Porque quando isso extrapola e a gente leva pra casa, acaba virando uma confusão de sentimentos, e aí o cliente não vai entender esse limite se você não impor o limite pra você mesmo. Isso aqui é da série de conselhos que você não escuta mais em nenhum lugar, mas imponha limites pra você conseguir trabalhar com excelência e conseguir entregar com excelência também sem pirar a cabeça. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!